Vai entrar de novo. Muito bem, queria dar as boas-vindas para vocês no primeiro encontro do SIG Concur. Vou começar me apresentando, sou Samantha Martins, sou diretora de tecnologia do Grupo Iguatemi desde 2014. Antes passei pela Ambev, passei pela AS, algumas consultorias, e já sou usuária SAP há mais de 20 anos. E desde o ano passado eu me juntei na Azug, assumindo a diretoria de educação. E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho da Azug, do SIG, do objetivo desse encontro. A Azug, ela é uma organização que não tem fins lucrativos, né? A gente tem hoje mais de 400 empresas que são associadas e essas empresas participam de formas diferentes do ecossistema. Então, a gente tem os encontros de assuntos específicos, que a gente chama de SIG, como esse. A gente tem a plataforma para as interações, dúvidas, pesquisas, onde a gente compartilha bastante conteúdo também, e a gente tem os encontros, alguns presenciais, alguns virtuais, hoje em dia todos virtuais, desde março, né? E o principal objetivo, ele está por trás desses pilares onde a gente estruturou a Azug. Então, a gente tem o pilar de relacionamento, que é esse networking que a gente busca conectar parceiros, SAP e as empresas que são clientes ou as empresas que estão prospectando soluções da SAP, né? Influência, esse canal entre clientes e SAP, a gente faz a mediação e busca estar sempre promovendo melhorias nos produtos e nas soluções que estão em volta do SAP. E educação, é onde a gente também, não só nos SIGs, mas também buscando parcerias, promove melhoria de conhecimento, boas práticas, enfim, compartilhamento de informação mesmo no ecossistema. E aí vocês podem ver que um dos grandes pilares para isso tudo acontecer são os SIGs mesmo, né? O que a gente traduziu como encontros de grupo, mas que são os Special Interest Groups, que a SAP batiza, são grupos que acontecem no mundo todo, inclusive por aqui, né? E por trás disso tudo tem o back-office, que é o time que faz tudo isso acontecer, que está hoje aqui com a gente, viabilizando a reunião. Hoje nós temos esses grupos, 3 que foram criados esse ano, o Concur, o Ariba e o Business One, e outros que já acontecem há alguns anos, né? São 18 SIGs no total, e a gente tem empresas que participam de mais de um, porque tem, de fato, mais de uma solução SAP acontecendo, e a gente tem, na verdade, os temas de indústria e os temas de produto. Então, a gente tem, por exemplo, agronegócio, farma, administração pública, que são segmentos, mas que participam também do SIG de BI, do SIG de Concur, do SIG S4HANA, por exemplo, né? Então, era isso, queria apresentar para quem ainda não conhece como é que a gente está organizado, e agora eu vou passar para a Michele, que vai apresentar o grupo, o encontro e a agenda de hoje. Obrigada, boa reunião. Bom dia, pessoal. Eu sou a Michele, eu trabalho na Klabin desde 2011 e eu estou à frente desse SIG do Concur, como coordenadora desse grupo, em parceria com os facilitadores Atamires e o Bechara, que são da Concur. Vou passar um pouquinho aqui, a Samantha já falou um pouquinho, mas qual que é o objetivo desse SIG, né? Então, é manter a comunicação e as melhores práticas entre a base da SAP Concur no Brasil, com a troca de experiências com os especialistas dessa solução. Então, o público-alvo é bem diversificado, a gente tem executivos de TI, área financeira, viagens, recursos humanos, toda pessoa que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do assunto. As recomendações da reunião, a gente vai pedir que vocês deixem o microfone e câmeras desligados, né? Tem o recurso da mãozinha, acho que se alguém quiser perguntar, também pode mandar pelo chat para fazer perguntas, né? Na hora que a gente vai fazendo a apresentação da Eneva. Então, fiquem à vontade, esse grupo é livre para qualquer dúvida, a gente quer fazer um bate-papo bem descontraído. A gente já iniciou a gravação da reunião,
há uns minutinhos atrás, então só para comentar com vocês. E no finalzinho dessa reunião, depois da reunião, vai ter uma pesquisa de satisfação que vai ser enviada pela Zug. A gente gostaria muito que vocês respondessem, enviando inclusive sugestões sobre novas pautas, sobre questões que vocês gostariam que fossem abordadas nas próximas reuniões, que vai contribuir bastante para a gente levar esse assunto sempre bastante novidade. Então, um pouquinho aqui da nossa agenda. Então, a gente começou aqui 9h30, então estou me apresentando. Vou passar para a Tamires e para o Bechara já. A Vitória, que também é do concurso, vai fazer uma apresentação sobre o programa de marketing do concurso. E às 9h55 a gente vai iniciar com os nossos convidados da Eneva. A Luciana já está aí, eu não vi se o Reinaldo já chegou, mas se não chegou, em breve deve estar aí também. Na área já, estou na área, bom dia. Bom dia. Então, às 11h30 é o nosso horário previsto para encerrar esse bate-papo aqui. Então, espero que seja bem, vocês tenham bastante dúvidas, que a gente possa ter bastante coisas novas aí. Muito obrigada. Tamires, se você quiser, fica à vontade, tá? Tá bom. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires Rodrigues, eu assumi a responsabilidade de cuidar da jornada de clientes da SAP Concur desde abril. Alguns clientes já tiveram interação comigo no passado, quando eu atuava na área de marketing da Concur, e outros iniciaram contato quando eu assumi essa área de client executive da Concur no Brasil. Desde que eu iniciei minha carreira como executiva de contas da SAP Concur, eu venho trabalhando junto com equipes especialistas em solução da SAP Concur, como também o time de marketing, a fim de garantir a melhor experiência de vocês durante a jornada com a nossa ferramenta. Então, por isso, na sequência das apresentações, a gente vai chamar a Vitória, que está aqui representando o time de marketing da Concur, que vai explicar um pouco algumas atividades que foram desenvolvidas, já foram, inclusive, enviadas para vocês e, de novo, se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer pedido sobre temas que vocês gostariam de entender melhor, de aprender, aprofundar conhecimento, fiquem à vontade para sugerir, e, inclusive, essa discussão que nós trouxemos para a Zug, pedindo para que eles abrissem a porta para nós, para que a gente pudesse ter esse espaço da Concur dentro do grupo de usuários da SAP no Brasil, veio por pedidos de clientes que gostariam de ter essa interação com outros clientes, troca de experiência, conhecimento e por aí vai. Então, eu aproveito para agradecer a Zug por essa oportunidade, por esse espaço, e agora eu gostaria de passar para o Bechara, que vai explicar um pouco sobre nosso ecossistema da Concur no Brasil. Oi, pessoal, bom dia. Sou o Ricardo Bechara, sou Business Developer da SAP Concur aqui no Brasil e na América Latina. É um prazer aí a gente ter o nosso grupo de usuários finalmente aqui na Zug. É muito bom, porque agora já temos uma base instalada bastante relevante, temos muitas empresas utilizando, e agora realmente temos bastante temas aí, bastante coisa para conversar. Tá, bom, a minha área, claro, é trabalhar com os parceiros, tá? Eu já também levo muitos anos aí na indústria de tecnologia e também com a ferramenta, com o produto e com os parceiros, com todo o trade, tá? E eu vou falar aqui rapidamente hoje, já iniciando a parte aí um pouquinho de conteúdo, tá? De um tema que às vezes a gente não explora muito, que é exatamente a gama de parceiros, né, que a gente tem dentro da solução. Tá? Concur, SAP Concur não é somente um aplicativo que faz relatório de despesas, na verdade é uma plataforma completa de gestão de despesas e viagens. Tá? Então, só lembrando, a gente tem o módulo de expense, que é o módulo mais utilizado por todos vocês, né? Na verdade, a solução core é a solução de gestão de despesas, mas existem outros módulos também
que podem ser agregados à solução, como o módulo de travel, o módulo de invoice, que é um produto hoje que a gente, na América Latina, tem no México, mas será futuramente localizado. E essa rede de parceiros, né, que temos mais de 200 parceiros diferentes conectados na solução, e é disso que eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Tá? A gente pode passar. Só para dar uma ideia de volumes e de como essa rede, pode até passar mais um, que essa rede funciona, né? Claro, antes da crise, antes da pandemia, na vida normal aí que uma hora volta, está voltando na realidade, a gente processa dentro da nossa plataforma mais de 800 mil relatórios de despesa por dia, tá? Isso globalmente. Mais de 250 mil viagens, nós temos mais de 10 milhões de usuários finais no sistema. Só no Brasil, a gente já está atingindo por volta de 700 mil usuários finais na plataforma, mais de 1.000 empresas utilizando, seja alguma solução ou parte da solução. Então, assim, é uma gama muito grande, a gente está muito conectado, nós temos uma base muito importante, muito interessante. Tá? Pode passar, Vicky. E aqui eu vou falar então um pouquinho o que é o que a gente chama de App Center, né? Ou os parceiros de plataforma, os Platform Partners, tá? Dentro de cada um dos seus sites do Concur, né, os gestores podem ativar essa opção que se chama App Center, onde vocês vão identificar e vão ver todas essas parcerias que estão aqui, todos esses logos que estão aqui, classificados em diferentes categorias. Tá? E quais são os benefícios dessas parcerias? Quais são os benefícios dessas integrações? Né? Primeiro de tudo, a experiência do usuário. Né? A gente passa a ter uma experiência muito mais interessante, dá percepção para o usuário que, apesar de ter ou haver diferentes fornecedores ou diferentes parceiros, né, dentro do que vocês têm, na verdade, é como se fosse uma plataforma única. Então, desde um Uber, que talvez seja a conexão mais conhecida que a gente tem, até outros parcerias de mobilidade, até um Airbnb, até um Starbucks, tudo isso está disponível para que vocês possam fazer essas conexões. Tá? Existem outros tipos de parceiros, são os parceiros que a gente chama de enterprise, né, que são os parceiros que, claro, oferecem um serviço diferenciado a partir de integrações com o SAP Concur. E aí existem alguns dos mesmos parceiros na parte de business, como por exemplo o Uber for Business, mas a Valara, que é um parceiro de cálculo de impostos, parceiros de documentação para viagens, né, quando as viagens voltarem. Outros parceiros, por exemplo, integrações diferenciadas com novos com outros tipos de sistemas, ou até mesmo parceiros como, por exemplo, uma UI, que tem uma solução muito interessante de auditoria, uma solução que verifica quantos dias, por exemplo, um usuário está fora do país, se está excedendo limites, ou até o VetBox, por exemplo, que é um parceiro nosso que permite recuperação de impostos gastos no exterior. Tá? Então, assim, há muitos business cases de integrações, de parcerias, de parceiros que podem ajudar vocês. E, às vezes, essa parte da plataforma não é tão explorada. Tá? Às vezes, por falta de conhecimento, ou até por algum momento que, nesse momento a gente não vai fazer, deixa um pouco mais para frente. E o outro ponto interessante é que, claro, fora os parceiros que requerem algum tipo de contrato, contratação, ou tem alguma negociação à parte, fora, né, do nosso escopo, o App Center ele já está incluído. Tá? Não existe nenhum outro custo ou FII ou qualquer outra coisa para utilizar o App Center. Tá? Então, a gente continua agregando, pode passar, por favor? A gente continua agregando novos parceiros, tá? Como eu falei para vocês, existem os parceiros que são as conexões B2C, as mais simples, e as Enterprise Applications são as conexões B2B, que sim requerem que haja um contrato de vocês com os parceiros, tá? Para a utilização do serviço deles. Mas a gente continua, pode passar também, a gente continua trabalhando, só falta um slidezinho, em novas conexões. Tá? Uma delas, por exemplo, é a Vol, é um parceiro aqui do Brasil, que é um aplicativo de mobilidade, mas tem outros que a gente
vem conectando, estamos finalizando o processo com um outro parceiro que chama MobCity, já temos a 99 Táxi assinada, temos a iFood assinado, e todos em processo de projeto aí, vamos tentar lançar o mais rápido possível, não sei se vai ser possível ainda para esse ano, tem um desenvolvimento que é necessário por parte do parceiro, mas estamos aí aumentando a nossa malha de parceiros aqui no Brasil. Bom, qualquer informação que vocês precisem, qualquer detalhe, claro, tanto eu quanto a Tamires estamos à disposição, a Michelle, a gente pode compartilhar, e se alguém tiver experiências de utilização do App Center, acho que seria até interessante dividir com o grupo, tá? Talvez seja um ponto interessante para uma conversa. Agora, eu vou mudar um pouquinho de tema e falar dos outros parceiros que nós temos, que, na verdade, são os parceiros de serviços, tá? Agora, dentro da América Latina, aqui eu estou colocando até todos os países, mas para dar uma noção para vocês, nós já temos parceiros que podem prestar serviços para vocês com relação ao SAP Concur, tá? Tanto de implementação, configuração, administração, são parceiros que têm um escopo, às vezes, até mais abrangente do que a nossa própria consultoria faz, porque eles, muitas vezes, já são parceiros de vocês na própria manutenção do RP, tá? Ou na venda ou na manutenção do RP. Então, eu só deixei aqui essa informação para vocês, são alguns nomes já conhecidos aí de mercado. Também estamos trabalhando, provavelmente teremos mais alguns até o final do ano. Não vai ser uma gama enorme, mas sim vamos ter mais alguns parceiros. E também alguns deles são parceiros de revenda. Tá? Então, é um programa novo. Concur era só venda direta e serviço direto com SAP até Q1 desse ano, posso dizer. Mas agora sim já temos parceiros ativados e certificados para poder prestar serviço e até fazer a venda também do produto. Tá bom? Mas para que vocês tenham essa informação, acho que é uma informação relevante para a gente também, se for o caso, explorar mais em alguma reunião futura. Tá bom? E aqui, no próximo, só um pouquinho do que é o escopo do trabalho dos parceiros, o que é possível que os parceiros trabalhem. Basicamente é tudo, tá? Só realmente o módulo, eu poderia dizer que tem 2 pontos, o módulo de travel e o módulo de single sign-on, a parte de single sign-on que ainda requer horas de consultoria da SAP, tá? Mas aí, realmente, se for o parceiro, ele vai tratar com a gente, mas um módulo que é um pouco especial é o módulo de travel, então sempre requer aí um pouco de suporte da SAP para essa implantação. Tá bom, pessoal? Então, boa reunião para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está à disposição. É um prazer participar do grupo e possamos aí todos ter uma reunião bem proveitosa. Bom, obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Vitória, faço parte do marketing da SAP Concur. Antes de dar início, né, ao primeiro encontro do grupo, eu gostaria só de apresentar algumas das iniciativas de marketing que a gente tem e que vocês podem participar. Alguns de vocês provavelmente já conhecem o programa de referências. A Ineva, inclusive, que é a nossa convidada de hoje, ela faz parte do programa. O programa ele é um programa global da SAP, não é apenas da SAP Concur. E dentro dele, você se torna uma referência oficial de alguma solução que vocês utilizem. No caso aqui, eu falo especificamente de Concur, mas se vocês utilizam outras soluções da SAP, vocês também podem ser referências delas. Dentro do programa, vocês podem acumular pontos de acordo com as atividades que vocês realizem junto com a gente. Então, por exemplo, quando acontece algum tipo de webinar, ou mesa redonda virtual, ou a produção de algum tipo de arquivo junto com a SAP Concur, contando o case de vocês vão acumulando pontos para trocar por alguns benefícios dentro da SAP. Esses benefícios podem ser desde troca por treinamentos dentro de plataformas da SAP, até troca por, quando voltar a acontecer, eventos físicos, como é o caso do Sapphire, por exemplo. Então, se vocês tiverem interesse, quem está nessa chamada de hoje, em fazer parte do programa de referências, a gente pede que
deixa uma mensagem para a gente, que a gente pode entrar em contato, explicar um pouquinho melhor do programa, junto também com a gerente que realiza a gestão aqui nesse AP do programa. Ele é um programa bem legal, até porque permite também a troca de experiência entre vocês, né, com outros clientes, principalmente quando a gente fala de formatos menores, como, por exemplo, o caso da mesa redonda virtual. Além disso, eu queria também aproveitar e comunicar do SAP Now. Para quem não conhece, o SAP Now é um evento que acontece, essa é a 25ª edição nesse ano, e é a primeira vez que a gente vai ter a edição virtual do evento. Ele vai acontecer na semana que vem, do dia 14 a 18 de setembro, de segunda a sexta, e vão ter várias sessões de diversos canais. O canal da SAP Concur, especificamente, é o de despesas e viagens. Então, as nossas sessões vão acontecer do meio-dia 50 às 13h10, na verdade aqui eu coloquei errado. Eu vou colocar também o link do SAP Now para que vocês possam se inscrever e participar. A gente vai ter diversas sessões, sessão sobre experiência do colaborador, sessão com a ArcelorMittal também contando um pouquinho do case deles, sessão com a XP também contando sobre o case da SAP Concur, além de algumas outras participações e convidados especiais. No período da manhã, a gente vai ter alguns keynotes, então a gente vai ter a sessão com a presidente da SAP Brasil, a Adriana Aurolio, e com a presidente da SAP América Latina, a Cristina Palmaca. Vai ser um evento bem legal e tem esse novo formato que também permite a interação entre todos vocês. E eu queria aproveitar para fazer outro convite da SAP Concur em Ação. Alguns de vocês imagino que já devam ter participado, mas ele é um evento que acontece mais ou menos, online também, e a gente realiza quinzenalmente. Essa semana ele vai acontecer na sexta-feira, às 12h30, e o tema vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como a gente sabe, né, que é um tema muito em voga atualmente, acho que vai ser bem legal para vocês participarem, para entender um pouquinho mais. Vai ter um bate-papo com o Wagner André, que é especialista de solução da SAP Concur e um advogado. Eu também vou deixar o link aqui no chat para vocês. Essas são as principais atividades de marketing que eu queria passar. E agora eu passo para a Michelle e para o pessoal da Eneva, para a Luciana e para o Reinaldo. Espero que vocês tenham um bom encontro do grupo nesse lançamento e contem com a gente no que precisar. Obrigada, Vitória. Luciana, Reinaldo, bom dia. Bem-vindos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa primeira sessão. Vou deixar vocês apresentarem um pouquinho da Eneva e depois a gente inicia o nosso bate-papo. Bom dia, pessoal. Nós que agradecemos aí a oportunidade aqui de compartilhar um pouco com vocês aí os nossos desafios, né, e o que a gente atingiu aí com o Concur, né, com o SAP Concur. Eu sou Reinaldo Nogueira, líder de projetos na Eneva. A Luciana Pinho, ela é a responsável, né, o que a gente chama do conceito de business partner dentro da TI, que é a pessoa responsável pela nossa torre de finanças, né, e aí como tem essa relação muito grande com o administrativo também, com a parte de gestão de viagens, foi a líder desse projeto dentro da Eneva. A gente vai ter um tempinho aí onde a gente vai falar muito sobre o projeto, mas eu queria primeiro apresentar um pouco aí a Eneva para vocês. Eu acho que alguns aí já devem ter, de alguma forma, escutado falar na Eneva, né? Então, a gente tem aí uma empresa sólida aí no mercado hoje de energia, de geração de energia, né? Vou falar um pouco da capacidade implantada, instalada da Eneva um pouco mais à frente, mas a gente está falando aí de uma empresa com uma receita fixa anual aí de 2,9 bilhões, o EBITDA aí em torno de 1,6 bilhões aí, com 2,8 gigawatts de capacidade, né, e 27,2 BCMs aí de reservas, né. No nosso lado esquerdo aí vocês podem ver um pouco da nossa composição societária aí, né, e nosso lado direito aqui do slide a gente está falando um pouco dos nossos ativos, né, como que eles estão estruturados, como que eles estão localizados, né, são em regiões aí do Nordeste e Norte do Brasil, né, se você quiser passar o slide aí, a gente já pode passar para o próximo. Então, a gente tem aqui tanto a parte de nosso complexo, né, de extração de gás e geração de gás nas nossas unidades geradoras, cujo insumo realmente é o gás, né, e as nossas plantas de geração a carvão, né, que a gente tem no Maranhão e no Ceará.
Dois projetos que se destacam muito hoje, né, que o mercado tem falado bastante, são os nossos projetos de Jaguatirica e Azulão, né, justamente aí na região aí que vocês estão vendo aí na apresentação. 75% da nossa produção é com base no gás natural e 26% carvão, né, da nossa capacidade instalada, o que efetivamente a gente usa como insumo, tá? Eu acho que o objetivo era esse, gente, só situar um pouco vocês em relação à Eneva, né, para a gente efetivamente falar do que a gente viveu aqui do projeto, né, falar um pouquinho da minha história para vocês bem rápido, que se entrelaça aí com a história de gestão de viagens aí no Brasil. Por volta do ano 2000 aí, eu era gerente de TI de uma das agências de viagem, onde alguns anos depois nós fizemos alguns projetos com a SAP, né, para implementação desde a parte de planejamento de viagem, juntamente com os sistemas de reserva, né, era uma coisa muito nova ainda no Brasil, e depois passamos por toda aquela fase de implantação do cartão corporativo no Brasil, né, principalmente ligado a despesas de viagem. Então, eu vou falar um pouquinho desse mercado aqui para vocês, e aí a gente vai entrando aí nesse modelo do Concur, no que o projeto, né, do que o Concur como produto agregou para nós, e aí a Luciana vai se apresentar e vai falar muito sobre o que ela viveu, né, como que ela liderou isso e qual foi o caminho crítico que ela percorreu aí. Do ponto de vista de mercado, gente, como eu falei aqui, assim, é um mercado onde a gente vem mudando muito no Brasil, né, é um mercado em amadurecimento no Brasil. É óbvio que as cifras tanto quando a gente fala de gestão de viagens do corporativo, né, para as empresas, quanto também para o particular, né, para as viagens de passeio, né, de turismo, também é um mercado bem promissor no Brasil. Mas vamos focar um pouquinho aqui no setor de gestão de viagens corporativas, né? Esse histórico aí que eu falei para vocês, a gente teve uma transição muito grande, né, entre a forma de gerir os contratos. Então, os contratos eles eram geridos, né, entre as empresas contratantes, né, os clientes, e as empresas de gestão de viagens. Existia contrato em cima de gestão do serviço, né, e depois disso, com a popularização de todos os sistemas de reserva, até das próprias companhias aéreas, a gente viu que isso, com essa popularização, todo o modelo, né, de acompanhamento e de gestão de despesas mudou muito, né? E as empresas também, quando começaram a ter clareza de quanto elas investiam, né, de quanto elas tinham a necessidade de investir nesse mercado, né, tanto de tecnologia para fazer essa gestão desses custos de viagens, a gente entende também que teve um grande boom no mercado, né? Foram alguns portais, vamos dizer assim, para a gestão de viagens, outros portais, né, que insinuavam algumas questões aí sobre gestão das despesas, tanto no relacionamento com companhias aéreas, como também todo o serviço terrestre, né, como hotéis e de locomoção. Então, com a chegada aí obviamente, isso foi amadurecendo também a própria forma que a gente utilizava o travel dentro do SAP, né? Eu passei por todas essas fases aí, inclusive quando realmente a gente começou a ter uma visão grande, tanto de disponibilidade, né, das áreas de contribuírem com a parte de gestão de viagem, as outras áreas de empresa, por exemplo, área de finanças, né, o administrativo, ela controlava só a parte de conciliação de passagens aéreas, de hotéis, e aí ela começou a olhar para um todo. Olha, poxa, onde que eu consigo reduzir os custos e onde que eu consigo aumentar o meu controle, né? O controle de diárias, pernoite. Isso, gente, às vezes parece uma gotinha no oceano, mas não é não. A gente vê algumas pesquisas no mercado que realmente levam a gente para esse olhar, para essa necessidade da gente olhar com muito carinho que a gente está falando de despesa dentro da corporação, do ponto de vista desse tipo de despesa, né? Então, assim, esse é um pouco do pano de fundo que a gente viveu nos últimos 20 anos aqui, falando de uma forma
bem rápida. Não sei, fiquem à vontade para fazer perguntas, para a gente interagir. Não sei qual a experiência também que vocês tiveram aí no mundo corporativo também desse caminho que foi percorrido, né? Mas é um pouco disso. Então, o amadurecimento de como utilizar melhor o travel, integrado com os módulos de finanças e controladoria. E as próprias agências de viagem mudando um pouco a sua gestão. O acesso direto a contratos diretos em cima de companhias aéreas, em cima de hotéis, né? As políticas de viagem. Eu acho que tudo isso contribuiu com a busca de um produto mais maduro, de uma solução, um ferramental mais maduro para a gente administrar melhor esse tema no corporativo. Tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum complemento, algum ponto que quisesse discutir aí sobre um pouco desse mercado, e eu iria passar aí para a Luciana começar a efetivamente falar muito sobre o projeto aí, na Eneva. Acho que a gente pode seguir, Reinaldo, obrigada. Luciana, fica à vontade. Se você quiser contar um pouquinho para a gente, começando, né, toda a história aí de como começou o projeto, também explicando um pouquinho o que vocês usam de concurso, como a gente viu na explicação do Bechara, né, que tem travel, expense, então só para a gente saber sobre exatamente o que a gente vai falar. Então, fica à vontade. Obrigada. Tá ótimo. Então, eu me chamo Luciana Pinho, né? Eu tô na Eneva desde 2018 e vim aí de 12 anos de consultoria. Então, passei por bastante coisa e quando eu cheguei aqui na Eneva, a gente tinha 3 formas, né, 3 ferramentas ali que nos suportavam na questão das prestações de conta, né, de viagens. A gente tinha o Travel, né? A gente usava o Travel. A gente usava o reembolso, solicitação de reembolso através do portal da SAP. E a gente usava o que era para prestação de conta do cartão de crédito. Isso nos trazia muitos problemas, porque eram 3 formas que a gente tinha para controlar essa efetivação ali da prestação de conta de viagem, né? E até dos reembolsos. E por a gente ter 3 lugares, a gente não tinha um processo unificado, a gente tinha muita dificuldade, principalmente em relação ao cartão de crédito corporativo, da gente conseguir a efetivação da comprovação das despesas realizadas, né? A gente aqui na Eneva não tem cartão corporativo dos empregados, tá? A gente tem cartão corporativo para os gestores e somente para algumas pessoas, e aí acaba que tem N outras atribuições e a prestação de conta do cartão corporativo acaba sendo a última coisa que ele vai fazer no meio de tantas atividades do dia a dia. E aí, só colocando, a gente na Eneva tem um processo um pouco diferente, principalmente de quem vende consultoria. Normalmente, se você tem um cartão da empresa, você paga o cartão e pede o reembolso daquele cartão. Então, a gente costumava brincar na consultoria que você paga no mesmo, porque está saindo do seu bolso, né? Então, aqui na Eneva, o cartão corporativo, ele é pago direto pela Eneva. E aí a gente tem que prestar conta daquilo que veio no cartão. Então, eu acho que, talvez por esse cenário que a gente tenha, que facilite ali uma gestão do pagamento, né, uma efetivação ali junto com o cartão, a gente acaba tendo ali, às vezes, uma maior demora na prestação de contas do cartão corporativo, desse retorno, né, de efetivamente você mostrar se aquilo que está no cartão, efetivamente você gastou. E aí, em 2018, a gente entende... 2019, a gente entendeu que a gente deveria ir para um processo unificado, tanto para ajudar o time do administrativo, que fica ali nas cobranças, e
na questão se foi efetivada as prestações de conta da forma correta, como do time do financeiro, que tem que efetuar o pagamento dos reembolsos, e para a gente conseguir fechar um ciclo e ter um cenário um pouco mais amarrado, né, e organizado. E aí foi aí que a gente foi para o mercado para estudar quais soluções a gente teria. A Concur já estava aí ganhando mais força no mercado, né? A gente entendeu por ser um produto SAP que a gente já tem uma facilidade por conta das questões de integração, né? Sempre é mais fácil tentar integrar produto SAP com produto SAP do que outro produto do mercado. E a gente decidiu, nesse primeiro momento, a gente começou a usar o Concur em novembro de 2019, né? Quando a gente entrou em produção, a gente só entrar com a parte do Expensive. Então, a parte de Travel não foi uma decisão no momento, a gente estava fazendo uma RFP ali para a questão de agência de viagem, então a gente achou que tomar a decisão de fazer as duas coisas ao mesmo tempo não seria o melhor cenário. Então, a gente, por enquanto, só tem o Travel, só tem o Expensive, o Travel não. Legal, Lu. A minha experiência de implantação do Concur na Klabin, a gente teve muitas áreas envolvidas. Você pode falar um pouquinho para a gente quais foram as áreas envolvidas nesse processo? Na implantação quando ele foi feito na Eneva, por favor? Sim, a gente trabalhou, né, efetivamente ali para poder levantar os requisitos, né, e tocar a execução do projeto, com a parte de testes e definições de como é que a gente ia atuar com o time do administrativo e com o time do financeiro, né, de serviços financeiros. A gente aqui na Eneva tem um pouco dessa bola dividida de gestão de viagens entre esses dois times. Se a gente pode falar que a gente tem ali um normativo, seria a área administrativa, e aí o time do financeiro fazendo todo o suporte, e acaba sendo um pouco mais envolvido para ver se recebeu mesmo o pagamento, se não é ou não, mas a gente trabalhou muito TI administrativo. O administrativo aqui da sede, tá? Que é o administrativo corporativo. A gente tem administrativos em cada uma das nossas usinas, que o Reinaldo comentou, mas a gestão de viagens ela é normatizada pelo administrativo aqui da sede, aqui no Rio de Janeiro. Legal. O ano passado, você comentou que o projeto foi iniciado em novembro, né? Então, a gente estava num cenário normal. A gente deu Go Live em novembro. Go Live em novembro. A gente estava num cenário normal de viagens e tal, e a gente sabe que o Concur ele é feito totalmente remoto, né? Hoje não é mais uma experiência nova para ninguém, porque está todo mundo trabalhando em casa e tal, mas como foi a recepção dessa informação aí, que o projeto ia ser 100% remoto, sem consultoria diretamente física na empresa? Assim, quando você está fazendo projeto, né, ou vindo de consultoria, ou estando em cliente, você até entende que algumas partes do projeto possam ser feitas de uma forma remota. Podiam ser feitas de uma forma remota, né? Mas quando a gente chegou em 2019, conversou com a Concur e falou, não, vamos seguir com a Concur, e a implementação foi feita pela própria Concur, e eles falaram, não, mas no projeto a gente faz 100% remoto. Aí já te gera aqueles vários pontos de interrogação na cabeça, falar, mas eu não vou ver você nunca, né? A gente só vai conversar pelo Teams, pelo Skype, mas vai dar certo, né? Não, funciona super bem. Aí você, aqui no Brasil, já fica super bem em outros lugares, né? Aqui a gente sabe como é que a gente os nossos processos são diferentes, né? A gente tem uma cultura diferente. Eu acho que a gente era muito mais apegado ao presencial do que efetivamente. Agora a gente acabou descobrindo que não necessariamente precisa ser assim. Mas foi uma surpresa e um receio muito grande. A gente conversou com a Concur porque a gente vinha de implementações de Ariba e Success, onde a gente tinha tido alguns problemas chatos, tá? Principalmente por questões de integração. Então, o nosso receio era muito grande em
vamos para uma nova solução SAP, sendo que a gente tem algumas áreas da empresa que estão ali extremamente... que passaram ali por situações não muito... Hoje a gente já está estabilizado, mas que sofreram um pouco dentro do projeto para poder fazer a implementação. Então, a nossa barreira já começou efetivamente quando a gente falou, não, vamos para o concurso. Poxa, mas a outra solução SAP, a gente veio aí de 2 experiências, né? Agora já está tudo bem, mas será que a gente não vai viver aquele... né, passar algumas situações traumáticas, igual a gente passou, etc e tal? E aí a gente conversou com algumas outras empresas que já estavam usando o concurso, e assim, eu não tive nenhum feedback negativo. E eu não conversei com uma, eu conversei com 3, 4, de segmentos diferentes, de portes diferentes, que tinham negócios só no país, que tinham negócios internacionais também, então às vezes você tem que seguir as regras de outros lugares, e todo mundo falou super positivo. Então a gente foi para dentro de casa com um case, falando, olha, a gente tem um benchmarking muito bom, não é possível que vai dar ruim justo com a gente. Mas o que a gente fez de diferente... com o time da Concur, acho que por toda essa história, por todo o receio que a gente estava tendo, foi pedir para que a gente tivesse um consultor da Concur aqui durante 3 dias, para a gente conversar e alinhar, e aí trazer a área de negócio, o administrativo, o time do financeiro, para sentar e falar, olha, os nossos processos são assim, é assim que a gente trabalha hoje. Se a gente pensar em relação ao processo de negócio, o processo de negócio da Eneva em relação a viagens, ele é organizado, ele é bem estruturado, já está maduro, as pessoas já conhecem, e a gente queria seguir naquele processo. Então, a ideia foi, dá para trazer um consultor aqui para a gente conversar no cara a cara com ele, sentar, passar 2, 3 dias ali se debruçando e mostrando tudo que a gente tem, para a gente ter certeza que a gente não vai ter problema lá na frente. E aí, na época, a gente conversou com o Jean falou, olha, isso não é comum, a gente não costuma fazer isso, não é assim que a gente trabalha, mas a gente foi tão chato que a gente conseguiu. E assim, eu acho que esses 3 dias, né, com o consultor aqui conosco, nos trouxeram uma tranquilidade muito grande para seguir o restante. Tanto que a gente nunca mais se encontrou presencialmente. Então, a gente tocou todo o trabalho remoto. A ferramenta, né, que a Concur disponibiliza lá do iMeet é muito interessante. Você já vai fazendo os testes, já vai colocando lá, tem toda a interação. A gente teve um suporte muito bom, tanto do consultor funcional quanto do consultor mais para a gente conseguir. E aí eu digo que é um feito aqui na Eneva, pelo menos o nosso gerente geral comenta. Ele chegou um mês antes de eu chegar na empresa, que foi efetivamente o primeiro projeto que a gente entregou antes do prazo que a gente tinha se determinado a entregar. Então, assim, sobre o processo remoto, eu não tive nenhum problema. A gente teve muito receio, mas eu posso falar que ele fluiu muito melhor do que eu esperava. Acho que agora que todo mundo teve um aprendizado, esse tema é mais facilmente superado, né? Todo mundo já teve uma experiência, Sim. então é mais legal. Quando vocês fizeram o Go Live, Lu, vocês fizeram para a empresa toda? Tipo, liberaram para toda a empresa de uma única vez? Todo mundo pode acessar a ferramenta? Porque vocês tinham um processo, né? E como foi essa troca, né? Agora vou substituir essa ferramenta que eu usava por essa. Conta um pouquinho pra gente, que isso é uma coisa bem legal, assim. Tá, o que a gente fez? O nosso processo de negócio, né, nossas regras, os nossos valores, né, para cada tipo de reembolso, para cada tipo de atividade, eles não foram alterados. Então, a gente efetivamente só trocou a forma aonde a gente fazia todo o nosso processo, né? A gente só mudou a ferramenta. Quando a gente falou que a gente ia tirar a ferramenta de cartão corporativo e que ia vir uma nova, os gestores quase falaram, jura que você vai tirar porque esse negócio é horroroso. Então, assim, a gente tinha uma reclamação muito grande com a ferramenta. E aí, quando a gente trouxe, como é que a gente fez, né? A gente analisou os processos, começou a construir a ferramenta e a gente
mais perto ali a mensagem de que a gente ia trocar a ferramenta de prestação de conta, ela já circulava ali nos corredores. E quando a gente trouxe, quando a gente chegou, foi se aproximando, quando a gente chegou em outubro, mais ou menos, a gente falou, agora a gente tem que começar a falar massivamente que a gente vai fazer isso. Então, a gente pegou algumas áreas e algumas pessoas mais chave, formadores de opinião, perguntou, né, fez ali um mapeamento de impacto organizacional, olha, o que você entende que vai mudar aqui, o que está ruim para você, se a gente partir para uma solução que tenha esse escopo, vislumbre dessa forma, o que você acha que vai te atrapalhar no dia a dia? E aí foi com essa visão, mais a visão desse público, mais a visão ali de alguns diretores que a gente também conversou, e mais a visão do administrativo e do financeiro que já vivenciam isso praticamente todo dia, a gente montou um plano de como é que a gente faria uma abordagem, né, para o público. Então, a gente tem um boletim, né, que agora sai 2 vezes por semana, sobre as novidades, sobre as notícias da empresa. Então, a gente começou a divulgar que isso ia acontecer através do boletim. A gente, nas nossas operações nas usinas, a gente tem umas reuniões de gestão, né, com as equipes técnicas. Então, a gente, perto do Go Live, a gente colocou na pauta dos gerentes para eles colocarem o tema e falarem que isso estava acontecendo, porque como acho que vocês viram no material que o Reinaldo apresentou, as nossas operações são no Norte e no Nordeste. E a maioria das nossas unidades, elas são em lugares bem remotos. Tá? Agora, se você... O de Roraima, a gente está um pouco mais perto ali do centro, mas o de Amazonas 800 quilômetros, é bem longe de Manaus, e o nosso complexo do Parnaíba, que a gente chama lá no Maranhão, é praticamente 6 horas de carro. Então, é bem remoto, e a gente trabalha, apesar de não ser no mar, a gente trabalha no regime lá de embarcado. A gente costuma brincar na ilha porque eles não embarcam no mar, embarcam no mato. Mas as pessoas trabalham num regime de 15 por 15. Então, a gente tinha que conseguir atingir esse público no momento que eles estivessem lá. Eu não poderia fazer ali meus treinamentos, minhas sessões de dúvida ou meus comunicados dentro de só uma quinzena, né? A gente teve que ver as janelas de turnos para poder atingir todos os públicos, saber que a gente teria algumas pessoas de férias. Então, as nossas ações para poder engajar e envolver as pessoas e tentar causar o menor trauma, né? Porque toda mudança acaba tendo uma resistência, mas causar uma resistência menor possível, foi trazer a questão de que a gente ia para uma plataforma única, para uma plataforma que a gente poderia usar um aplicativo no celular. Isso foi já... trouxe ali uma animação para as pessoas, porque principalmente o pessoal que trabalha em esquema de turno, né, de embarcado, tem a viagem, tem o café da manhã que tomou no hotel, no aeroporto, e aí depois de 15 dias o cara já perdeu a nota, e aí ficava toda aquela confusão. Quando a gente trouxe ali os comunicados de que a ferramenta poderia ser usada tanto no desktop quanto no celular, a gente foi fazendo esses comunicados, a gente fez sessões de treinamento, tá, específicas por cada tipo de público. Então, a gente fez sessões na sede, mais de uma, para que as pessoas tivessem ali a possibilidade de participar no melhor momento das suas agendas. Nas usinas, né, a gente trouxe o tema nessas reuniões de DSG e a gente fez 2, 3 dias com 2, 3 workshops por dia para poder mostrar a ferramenta. Então, consegui abranger todos os turnos, todos os públicos, e foi mais ou menos assim que a gente trabalhou. Ah, legal. E essa questão de usar o celular, como você falou que as áreas são um pouco remotas, a gente sabe que o celular tem possibilidade de tirar utilização offline, mas ele sincroniza no momento que você tem internet. Isso foi um problema para vocês ou foi tranquilo?
Não, foi tranquilo, porque a gente orientou aos empregados que, a partir do momento que ele tivesse ali a sua despesa efetuada, já tira logo a foto do seu recibo. Se você não está com a internet no momento, não tem problema. E aí, quando eles chegam nas usinas, a conexão é normal, entendeu? Apesar de ser remoto, a conexão é muito boa. E precisa até para a gente conseguir tocar o dia a dia do trabalho e ter as atividades interativas, né? Porque as pessoas passam 15 dias no meio do mato, efetivamente. Então, mas a gente não teve problema, tá? Legal. Voltando só um pouquinho nessa questão dos treinamentos e tal, vocês fizeram vários workshops. Dentro do concurso tem uma aba de treinamentos. Vocês chegaram a usar essa opção desses vídeos que tem prontos, tutoriais que tem lá, ou vocês fizeram um treinamento de vocês, da Eneva, com tutorial, ou não? Tá, então, os treinamentos que a plataforma disponibiliza, a gente do time do projeto acessou, deu uma olhada, mas eu não achei eles assim muito, talvez muito intuitivos para o usuário final. Então, a gente, quando a gente foi rodando nossos cenários de teste, a gente foi fazendo aquele manual ali, aquele guia padrão que a gente já está acostumado em tudo quanto é projeto. E a gente disponibilizou esses manuais na nossa intranet. E a gente fez umas sessões de treinamento que a gente chama mais de workshop. Então, a gente foi lá para um auditório, entrou na ferramenta, simulou um processo com eles, mostrou onde que baixava no celular, aonde que entra, como é que você entra. E foi assim que a gente seguiu. E aí, esses treinamentos, esses workshops, a gente fez ali de forma presencial, e quando a gente virou a chave, a gente deixou a possibilidade ali de fazer um WebEx, né, para poder uma reunião de Teams para tirar dúvidas. Então, a gente fez algumas 2, 3 agendas, onde a gente se disponibilizou. Se você tiver dúvida, você entra aqui que a gente vai estar disponível para te ajudar. Mas, assim, a participação nos workshops ela foi bem grande, mas nesse Tira Dúvidas a gente praticamente não teve. Porque a ferramenta, principalmente no celular, era tão intuitiva. E se a gente tinha ali alguma particularidade do nosso processo, olha, aqui você precisa colocar essa informação específica, porque a gente aqui tem um processo de rateio, as pessoas já conhecem. A gente paga pela matriz, os custos saem da matriz, e depois a gente faz um rateio interno no SAP para as demais empresas. Então, apesar da pessoa ser de uma empresa A, ela tinha que falar que ela era Eneva num determinado reporte, mas isso a gente deixou ali no tutorial, né? No passo a passo, e frisou ali nos comunicados e nas sessões ali que a gente fez de workshop. Mas a gente não teve muitos questionamentos sobre, estou aqui na ferramenta e não sei como fazer. Legal. Tem no concurso mesmo, tem um relatório que ele tem feedbacks, assim, né? As pessoas podem dar feedback no final de fazer um relatório. Vocês chegaram a acompanhar, usar esse relatório? Não. Legal. Voltar um pouquinho lá para a questão do projeto mesmo, do desenvolvimento do projeto. A gente sabe que o concurso vem quase todo pronto, só para a gente configurar as coisas da empresa, né? Fazer as configurações da empresa. A parte da integração para a gente gerar os documentos financeiros é super tranquila, né? Muito tranquila, mas e outras questões, assim, você quer contar um pouquinho para a gente das integrações, dos lançamentos dos documentos financeiros, da questão dos aprovadores também, que eu acho bem importante, e dos colaboradores também, se você puder comentar um pouquinho para o pessoal saber como que é esse processo. Oi, e temos depois algumas perguntas aqui no chat também. Perdão, pessoal, só para avisar que a gente tem já algumas perguntinhas depois. Tá bom. Tá bom.
Quando a gente está falando ali da integração com a parte dos relatórios financeiros, né, das informações financeiras no SAP, é muito tranquilo, porque, como você falou, tipo, é meio que eu liguei a chave e foi. A nossa maior dificuldade foi em relação à integração quando a gente fala de colaborador, né? A gente usa o Success, a gente vinha ali de uma experiência um pouco traumática na implementação ali do EC, e a gente ficou com bastante receio na hora de construir essa integração. Hoje, aqui na Eneva, as nossas despesas, elas são aprovadas apenas a partir pelo nível de gerente. Então, se você tem um coordenador associado, a sua despesa não vai para ele. Ela vai para o gestor, né, para o gerente imediato daquele seu coordenador da sua área. Então, a gente teve que colocar essa determinação no arquivo que a gente manda de colaborador com os aprovadores, né, no arquivo 305, que sai do Success, para ir para o concurso, para que ele entendesse que, vamos supor, no meu caso, eu não teria uma despesa aprovada pelo Reinaldo, eu tenho uma despesa aprovada pelo gerente geral que está acima dele. E aí, mas essa rotina a gente montou dentro do Success na hora que a gente foi montar o arquivo. E foi só isso. A gente aí teve que rodar, teve que chamar. A única coisa que é mais chatinha é que a gente teve que acionar o nosso suporte do Success para que a gente construísse essa perninha do outro lado. Do lado do concurso, a gente já tinha entendido, não tem problema, quem for o aprovador, desde que ele esteja lá no arquivo, a gente só teve que montar uma lógica dentro do Success para que o arquivo pudesse ser gerado. Porque não necessariamente acima de um coordenador na Eneva a gente tem um gerente. No nosso caso, a gente tem um coordenador e depois a gente tem um gerente geral. Então, essa lógica de, você procurou o gerente, não está aí, não, você tem que subir mais a um nível. A gente construiu dentro do Success, na hora de montar o arquivo. E aí, a gente ligou essa rotina para que essa rotina alimente todos os dias o concurso. Então, todo dia a gente recebe ali a informação se a gente tem algum empregado, algum colaborador novo, né, que foi admitido. Então, ele já passa a ter seu usuário dentro do concurso. Da mesma forma que colaboradores desligados. A gente também consegue ter essa informação no dia seguinte, entendeu? Da efetivação ali da contratação ou do desligamento. Mas fora isso, a gente teve ali parar aresta, né? Liga a conexão, não funcionou, o que aconteceu? Mas mais ali a atividade do dia a dia do projeto, né? Acabou que no finalzinho a gente se pegou num problema desse. Eu falei, não, o projeto estava indo tão tranquilo, mas tem que ser projeto, tem que acontecer algum perrengue aos 45 do segundo tempo. Mas a gente resolveu tecnicamente com o consultor técnico lá, a integração que não estava recebendo a informação, e a gente ajustou a configuração lá no SAP, ele nos orientou e de lá para cá a gente segue sem problemas. Ótimo. Eu acho que eu vou pegar uma pergunta aqui do chat. A Luciana perguntou se vocês fazem algum tipo de cartão virtual. E se sim, os segmentos que são pagos através desse cartão são inseridos no relatório de despesas? A gente não está em cartão virtual, tá? Como eu falei, assim, os nossos cartões, né, os corporativos, eles são ali para um grupo para os gestores e para um grupo de pessoas que ali efetiva, às vezes, muitas viagens, né, principalmente agora, a gente está ali construindo, como o Renato falou, a Zoan Jaguatirica, e a gente está construindo mais uma usina lá no Complexo do Parnaíba. Então, a gente acaba... Por mais que a gente agora esteja com uma quantidade de viagem reduzida por causa da pandemia, a gente tem ali um fluxo e um volume de pessoas circulando por essas unidades muito grande. Legal. Então, vocês, o pagamento das passagens aéreas que vocês fazem, isso
ele nem entra no concurso para os colaboradores prestar conta. É uma prestação de contas, um documento financeiro pago à parte. Porque a gente... não, a gente emite as passagens, né, através do nosso portal, né, que a gente hoje trabalha com a Maiorca, então a gente emite lá pelo portal deles e a gente tem uma aprovação ali do seu gestor correspondente, mas é tudo faturado Eneva, direto. Então, o colaborador, para passagens, a gente não precisa prestar conta. Legal. Facilita bastante, né, o controle. Sim, então. Sim. Porque no tempo de consultoria, você manda o ticket para lá, manda o ticket para cá, apresenta o cartão de embarque, apresenta 1000 coisas e era bem chato. Uma coisa que eu não falei é que no passado, quando a gente tinha as 3 plataformas, né, Travel, Interlink e o próprio portal, a gente tinha que escanear os recibos, digitalizar, né, os recibos e encaminhar para uma caixa de e-mail específica, onde tinha algumas pessoas do administrativo que tinham que olhar a caixa para ver se você mandou o recibo. Então, assim, era um processo bem manual, bem trabalhoso. E vocês armazenavam os recibos físicos e os anteriores no processo anterior? E agora vocês continuam armazenando ou não armazenavam e continuam não armazenando? Simplesmente bate a foto, sobe a foto para a nuvem e o recibo pode ser descartado? Hoje o recibo pode ser descartado e no passado, quando você mandava ele escaneado, você podia descartar ele depois, desde que você encaminhasse. Tá, legal. Tem mais uma perguntinha aqui no site. Eu não sei se todo mundo sabe, né, que tem a opção do Concur Drive, né, dentro do Concur tem um produto que ele calcula automático a quilometragem quando você aciona esse produto. Eu não sei se a Eneva usa, se vocês adquiriram ou não. Não, a gente não usa esse. A gente também não aderiu a isso na Klabin no primeiro momento, ainda não temos também. O que a gente está indo agora, que a gente não tinha, né, e que a gente essa semana recebeu o ok que a gente pode fazer, é aquele serviço de relatórios, acho que consultative, intelligence, alguma coisa nesse... Isso, é esse o nome, né? Não decorei o nome. A gente tem alguns relatórios, né, que a gente... no passado a gente não adquiriu, né? E aí agora a gente acabou se pegando com algumas informações que a gente precisa apresentar ali para o board e que a gente não está conseguindo trazer nos relatórios, né? Que existem hoje na ferramenta, disponíveis. Principalmente informações de cartão de crédito. Tem algumas informações que o time do administrativo, a gente conversou com a Concur, né? Eles não tinham. E aí a gente viu que o custo-benefício de você pedir para construir um relatório ou de você entrar nesse serviço e poder ali usufruir de outros relatórios, né, trabalhar com um consultor específico para desenhar e pensar ali no que é melhor para você enquanto negócio, era bem melhor. Então, eu pedi, acho que anteontem, ou ontem, não lembro mais, para a gente seguir aí com a contratação do aditivo, para a gente ter esse serviço aqui. Legal. Essa parte dos relatórios é bem bonita, né? Na hora que a gente está conhecendo o produto, a gente não entende assim, que as coisas são um pouco separadas, mas depois, quando vem os relatórios básicos, o Intelligence faz falta, né? Porque tem os painéis e tudo. Então, realmente, é importante essa análise aí também. Eu vou continuar com as perguntas aqui, pessoal. Luz, meninas, Vitória, Tamires, se vocês quiserem complementando também. Aqui a Luciana também perguntou se vocês fazem programações de viagem para terceiros e prestadores de serviço. Vocês não usam o módulo de viagens do Concur, né? Não, a gente não usa ali a parte do travel.
né? E as viagens são gerenciadas aqui pela gente. Mas então, assim, se a gente tem ali... Diga. Desculpa, Lu, pode continuar. Não, então, assim, a gente tem ali, nas nossas obras, né, nas construções, a gente tem muita empreiteira. Então, assim, a gestão ali das viagens ou de algum tipo de reembolso que esses colaboradores terceiros precisam é tocado direto pela empresa deles. Não passa por dentro do concurso. Hoje a gente trabalha com concurso apenas para empregados Eneva. Ah, entendi. Então, solicitação de reembolso é como se fosse uma nota de crédito, né? Então, nem essa não tem nada disso. A Thaís também está perguntando aqui se vocês fazem adiantamento aí na Eneva e como funciona o processo de adiantamento até a prestação de contas. Então, aí é o que eu acho que eu vou frustrar um pouco o pessoal, porque aqui na Eneva o processo de adiantamento ele existe, mas ninguém sabe, entendeu? Entendi. O nosso time não é um processo que é extremamente difundido dentro da companhia, tá? E ele é feito, a gente até mapeou ele como um potencial cenário para dentro do concurso, mas não é algo que a gente definiu que a gente gastaria esforços com ele, porque ele praticamente não existe, tá? Como a gente trabalha num cenário onde a gente faz ali toda a questão da viagem, né, da passagem, hotel e aéreo diretamente pela plataforma da Maiorca, o empregado não gasta nada com isso, já que a viagem é faturada direto para a Eneva. Então, assim, a redução do custo que o empregado poderia ter ali, ela cai bastante. Quando a gente está falando de reembolso, aí acaba que os casos são bem menores, né? Às vezes é um táxi que você teve que pegar, se você não usa, se naquele lugar que você estava, você não conseguiu chamar pelo aplicativo 99 e pagar no voucher corporativo. Assim, a gente tem muitas coisas que já são pagas direto ali, ou faturada, ou por voucher, que reduzem as necessidades ali de uma atividade que o colaborador tenha que prover o dinheiro para efetivar aquele pagamento. E aí, se a gente pensar, as nossas operações são todas no Brasil, né? A gente acaba indo viagem no exterior, uma quantidade muito pequena de profissionais, né? Normalmente ali alguns gestores. E se você tem uma viagem que você entende que vai ali gastar muito dinheiro, né? Que você vai teria que usar do seu orçamento para isso, a gente consegue ali ter aprovação para ter um cartão corporativo para aquela pessoa, para que ela não precise gastar do próprio bolso. Então, assim, o adiantamento, ele é pouquíssimo usado na Eneva, e para você conseguir um adiantamento, você passa por um processo, tem que ter a aprovação de várias áreas. Então, assim, não é nem um processo que os empregados conheçam, entendeu? Os colaboradores falam, eu posso ter um adiantamento? Acaba meio que não cabe muito dentro do nosso cenário de negócio, entendeu? Do que a gente vivencia hoje, a gente acaba não precisando efetuar adiantamentos para colaboradores. Bom, é um controle a menos que precisa ser feito, né? Mas para quem usa é frustrante, né? Mas eu não posso compartilhar a experiência de como é que é o adiantamento. Não sei se você tem mais. Então, aqui a gente está vocês deram go live desde novembro, a gente teve esse período de pandemia. Como que está a questão de reembolso? Quantos relatórios vocês geram por mês para a gente ter uma ideia de solicitação de reembolso? Olha, eu efetivamente agora não consigo te falar como é que estamos, porque o número reduziu bastante, né? Quando a gente entrou com o concurso, a gente estava ali começando a construção de Azulão de Jaguatirica, e ali Parnaíba 5 já estava acontecendo um pouco. Então, a gente tinha programado mais ou menos
aumentar ali em 50% o que a gente teria, pelo menos, de solicitações, né, de reembolsos e prestação de conta dentro da ferramenta. Mas por conta da pandemia, eu acredito que a gente esteja bem menor do que a gente está no ano passado. Apesar de que a gente... alguns profissionais já retornaram, assim, porque as obras elas pararam durante um período muito pequeno, mas a construção já voltou a todo vapor. E a gente tem ali alguns profissionais que já estão voltando a viajar e aí ir lá para as áreas remotas. Durante ali a pandemia a gente teve, né, algumas pessoas bem no começo que tiveram que ir, principalmente o pessoal de saúde de segurança, teve que levar kit de teste, algumas coisas quando a gente estava ali, não tinha teste para ninguém, a gente precisava testar os profissionais que estavam em campo, né? Eu soube que teve um pessoal que saiu daqui com os testes debaixo do braço para ir lá no norte para conseguir fazer o teste e manter todo mundo em segurança. Mas com esse aumento das nossas usinas, né, o que a gente tende é que o aumento das viagens elas sejam maiores. A gente sabe que hoje a gente está conseguindo viver aqui muito mais no online, mas para alguns tipos de negócio, o presencial é muito importante. E aí, quando a gente fala ali, não tem como tocar uma usina a gás sem estar lá. Não tem como tocar uma obra sem estar lá no dia a dia. Não tem como tocar uma planta de energia sem estar presencialmente, entendeu? Então, para esse grupo, a gente aqui da sede, né, do corporativo, fica ali um pouco melhor. Provavelmente vai ter uma redução, a gente vai viajar menos. Mas a gente começa a operar as usinas no ano que vem. Então, a obra está ali a todo vapor, até porque a pandemia atrapalhou bastante coisa. Então, acho que quando tudo normalizar um pouquinho mais, a gente vai explodir de viagem de novo. Legal. De lições aprendidas desse projeto, você tem alguma que marcou bastante aí, que você quer deixar para o pessoal, assim, de alerta ou alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que de lição aprendida, eu acho que a questão da gente ter feito um projeto remoto foi algo surpreendente, acho que para todo mundo, né? Não só para a gente da TI. Normalmente, quando a gente faz projetos, a gente aceita que a gente faça uma parte remota, mas a gente normalmente pede para na etapa de desenho, levantamento, que a consultoria esteja com a gente, e principalmente ali nos testes e treinamentos, que a gente sabe que é onde a coisa pega um pouco mais também. Então, passar por isso, fora desse período que a gente não estava acostumada, sendo o primeiro projeto que a gente ia tocar 100% remoto. Acho que foi uma lição aprendida a questão de você reportar. A gente não guardou só um período, a gente vai testar durante 3 semanas, durante 2 semanas, no período X de tal dia a tal dia. Todas as vezes que o Anderson, que foi o consultor que nos atendeu, ele nos disponibilizou, olha, eu já coloquei isso, já configurei isso, já coloquei essa sua política lá, já coloquei suas taxas diárias lá, já coloquei seus valores, sua política, que a gente tem ali uma política para cartão corporativo, a gente tem outra para o cartão de compras, né, para o Picard, e a gente tem uma política diferente para prestação de contas. Então, cada vez que ele ia configurando a gente falava, olha, já está disponível, se vocês quiserem. Então, assim, o time do financeiro atuou muito nos testes meio que diariamente. Então, toda vez que a gente tinha as configurações disponibilizadas pela Concur, a gente já ia tentando gerar do lado de cá para ver se a gente não teria problema. E eu acho que a gente está muito acostumado com o projeto. Agora a gente está trabalhando um pouco mais por sprints, então você está sempre ali girando o ciclo a todo momento, né? Mas quando a gente estava muito acostumado a trabalhar só com desenho, construção, testes, eu acho que essa agilidade
que a gente teve com a Concur, de estar ali no dia a dia, falando, olha, encontrei isso, não é mais ou menos, não é bem o que a gente conversou. Olha, eu fiz aqui e não funcionou. E aí até, eu acho que o mais curioso foi até na parte da integração com o Success, que a gente ativou ela, mas teve toda a questão do aprovador. Olha, não, mas aqui a gente tem uma regra específica. Mas o concurso recebe essa informação? Não, se estiver no arquivo, recebe. Então, trabalha com o time do Success para gerar a informação e as regrinhas para chegar a informação do outro lado. Eu acho que essa troca muito constante com o time da Concur foi, assim, algo que eu não tinha vivenciado em outro tipo de projeto. E olha que vinha aí de 12 anos de consultoria, até projetos de implementação mesmo de SAP, que você está ali do lado do cliente, a gente às vezes não tinha tanta troca como a gente teve com o Anderson. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, né? Seu expense é parametrizado de acordo com a política de viagens da empresa? E se sim, quem fez a parametrização? Eu queria até complementar essa pergunta para você contar um pouquinho, depois que você responder esse início, como ficou depois da entrega, né? Como que ficou, assim, alguma configuração que precisa ser feita? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Se você puder contar um pouquinho para a gente. Tá, a gente tem ali uma política, né? Como eu falei, a gente tem a gente trabalhou com 3 políticas diferentes. A política ali do cartão corporativo, a política do cartão de compras e a política do reembolso, da prestação do reembolso, né, de despesa. A gente passou todas as regras e o nosso procedimento para a Concur e eles configuraram ali todos os parâmetros dentro da ferramenta, respeitando a nossa política. E aí, cada parametrização dessa que ele fazia, ele disponibilizava falando assim, olha, na política lá do reembolso, eu já coloquei as regras que vocês me falaram. A gente falava, olha, não, mas eu testei aqui, tentei passar uma alimentação com R$200 e não deu. Ah, não, beleza, ajusta o valor, tudo direitinho. Olha, a gente tem aqui umas métricas mais ou menos de valores que a gente tem para tax, né? Então, são X reais. Porque aqui normalmente, como eu falei, a gente usa o 99 no aplicativo e paga pelo voucher. Então, a gente parametrizou lá. Só que como a gente... Aí acho que vai muito do cenário Eneva, né? Como a gente trabalha com localizações muito remotas, eu não posso travar, vamos supor que o táxi seja R$100 e não deixar o cara prestar uma conta acima daquele valor. A gente tinha, para alguns tipos de despesa, a gente tem a regra, mas a regra ela está lá como um alerta, mas não como uma trava. Que se eu estou na área remota, choveu, caiu o mundo, como é que eu não vou deixar o colaborador falar que naquele dia ele não conseguiu pagar R$150 no táxi porque a política era 130, entendeu? Ou então, às vezes ele teve que ir do aeroporto, tinha ali o carro, efetivamente, ele teve que ir do aeroporto para a usina, no ônibus não deu problema, e ele teve que usar um táxi e extrapolou. Então, assim, isso vai muito no... O colaborador ali presta conta e o gestor está ali para dar o ok ou não naquela despesa que passaria a nossa política. E aí, hoje, o que acontece? A gente não mudou a nossa política desde então, né? As nossas regras continuam as mesmas. Então, a gente ainda não teve que voltar no concurso e parametrizar nada diferente desde que a gente implementou. A gente está vivendo com o que a gente colocou como regras. Legal. Pensando assim no projeto como um todo, teve alguma coisa que a Eneva precisou falar assim, não, isso a gente não consegue colocar dentro do concurso, e a Eneva precisou se adequar porque o concurso não atendia e não foi visualizado no início do projeto, por exemplo? Ou não? Todas as regras de vocês foram atendidas nesse sentido, assim? Então, todas as regras que a gente não teve essa questão de a Eneva tem que se adaptar. A gente, no caso de reembolso, a gente definiu que a gente não ia colocar dentro da ferramenta, porque é um processo que a gente não
quer praticar. Ele existe ali como uma contingência, caso a gente não tenha outra saída. Então, a gente definiu por não colocar na ferramenta, para também não chamar a atenção dos colaboradores que nem sabem que esse processo pode existir, para não começar a chover ali os pedidos de adiantamento e a gente ter que começar a falar, olha, não, mas isso não é para usar dessa forma. Então, assim, não, o que a gente teve hoje, até a questão ali do nosso rateio, né, que a gente paga por uma empresa matriz, depois a gente tem um rateio dentro do próprio SAP, que já recebe a informação, já tem ali as parametrizações de rateio sendo efetuadas. A gente, quando colocou para concurso, falaram, pera lá, mas se você é dessa empresa, você deveria prestar conta aqui. Aí a gente conseguiu ele se adequar. Eu não vou falar que fugiu a nossa regra, mas foi mais um alinhamento de entendimentos, né? Eu posso ser da Eneva, matriz, e eu posso estar tendo que viajar para Azulão, que é uma outra empresa do grupo, né, um outro CNPJ, e que eu entenda que eles lá que vão ter que pagar o custo da minha viagem, ou que a gente vai ter que dividir os custos, que é mais ou menos hoje algo que a gente não estava acostumado a praticar. Então, quem fazia a despesa era dali do seu centro de custo. E hoje a gente conseguiu ali abrir a possibilidade de falar para ele, olha, mas se você vai viajar lá para Parnaíba, ou você vai viajar lá para Azulão, porque o projeto, porque a empresa de lá, porque a usina está pedindo, eles podem arcar com o custo da sua viagem. Então, você consegue alocar a despesa em outra company code, né? O que antes a gente não fazia. A área entubava ali o custo da viagem de seu empregado e, às vezes, era por conta do projeto. A gente de TI tem que ir muito para as operações, principalmente as novas, para prover infra, para poder ver tudo que vai precisar naquela localidade, para depois amanhã ter internet, né, ter ali os sistemas funcionando, ter toda a parte de infraestrutura e segurança da localidade. Então, hoje, a gente, quando está ali nos projetos de construção, se a gente precisar alocar o custo nesse projeto, nessa empresa, até nessa ordem específica, agora, hoje a gente já consegue, o que a gente não fazia antes. Ah, legal. Tem mais uma pergunta aqui, Lu. A Amanda está perguntando sobre esses excessos, né, que ultrapassam a política, se eles são pontuados, se sim, se eles são direcionados para alguma equipe de controles internos, compliance e acompanhamento. Tá. Quando o empregado tenta colocar uma despesa acima da política, a ferramenta, né, gera um alerta para ele que aquele valor está excedendo o que a política permite, mesmo assim ele consegue lançar. Essa informação, ela aparece para o gestor, já fica ali mais aparente que aquela linha ali da despesa que ele está colocando é excedente à política, e aí o gestor aprova ou rejeita e pede comentários, aí depende muito do gestor, né? A gente hoje, a nossa área de auditoria, a gente não tem a equipe de controles internos não olha isso, a gente tem ali a nossa auditoria interna, em determinados períodos do ano, ela pede algumas comprovações das áreas, né, faz algumas auditorias e pede para a gente comprovar o porquê aquilo está acontecendo. No passado, era mais difícil do time do administrativo conseguir mostrar o que a auditoria estava pedindo, né? E hoje a gente consegue apresentar isso de uma forma mais fácil. E a outra coisa que a gente tem é Tamires, me corrija se eu estiver errado nos nomes. É Internal Audit, é isso? O nome? Quando a concurso olha 30% do... É Policy Audit? Isso! Aí, tá vendo? Sabia que eu tava falando besteira. A gente tem esse serviço, né? E aí o time do administrativo tá ali, definiu algumas regrinhas para que o pessoal da concurso consiga olhar, né? Esses 30% ali que eles ficam vasculhando em cima dos relatórios que a gente coloca e apresentam para eles de acordo com os critérios. Então, assim, no começo a gente não entrou com a ferramenta e não começou a usar. Logo que a gente começou a pandemia, eles estavam ali alinhando o que eles queriam ver, mas é um serviço interessante, porque você consegue passar para a concurso o que você gostaria que ela
já olhasse mais a fundo. Então, olha, eu queria que você olhasse sempre quando as políticas de viagem, o que o colaborador colocar ali de valor ultrapasse o que estava na política. Então, olha mais a fundo esse ponto e aí você me manda e me sinaliza o que está ali muito divergente. Mas hoje a gente tem ali mais os alertas para o colaborador e o gestor na função de aprovar ou não aquele valor excedente. Legal. A gente já conversou bastante, respondemos todas as perguntas, Tamires, Vitória, todo mundo que está participando, se tiver mais alguma pergunta para a Luciana, fiquem à vontade. Eu acho que da minha parte eu já tirei bastante dúvidas aqui, já conversamos bastante, então deixo aberto aqui se alguém tiver alguma... Se você lembrar um tópico, Luciana, que a gente não falou, fica à vontade também para comentar. Tá, assim, concluindo o nosso projeto, foi o primeiro projeto aqui na TI que a gente entregou antes do prazo, e aí por ele ser remoto foi mais do que uma surpresa. Na verdade, a gente definiu um cronograma, né, e falou, é isso aqui que a gente vai percorrer. Mas eu costumo brincar aqui que o coordenador lá de serviços financeiros, ele é meio doido e eu topo as doideiras dele. Então, a gente falou assim, essa é a data, mas vamos tentar fazer antes? Vamos tentar fazer antes, vamos ver o que a gente consegue. Então, a gente colocou ali uma meta interna que a gente queria entregar aquilo, entregar a ferramenta, disponibilizar a ferramenta antes, né? A nossa entrega era em dezembro, meados de dezembro, e a gente queria antecipar por conta também de muita gente entrar de férias, a gente achou que a gente ia ter um quórum menor, né, de participantes ali para o treinamento, depois as pessoas saem ali de férias para Natal, às vezes janeiro tem muita gente de férias, a gente achou que se a gente tentasse correr um pouco mais com as atividades, que a gente teria ali um ganho melhor, né, na implementação da ferramenta e no acolhimento ali dos colaboradores. E aí a gente colocou esse desafio lá pro Anderson lá da Concur e a gente se debruçou em fazer, né? E deu certo, a ferramenta foi muito bem recebida aqui na Eneva, tá? A gente vinha, como eu falei ali, de alguns projetos um tanto quanto meio que traumáticos, tá? Muito mais ali para quem participou do projeto do que para o usuário final, mas quem sofreu nos bastidores das implementações estava receoso e aí acaba que esse receio ele vai subindo alguns níveis, né? Então a gente acaba tendo gestores mais acima com o mesmo receio, mas o projeto foi realmente um sucesso. Foi trabalhoso, sim. A gente foi bem crítico em relação aos testes, a gente não queria que nada entrasse e porque a gente ia impactar ali um grande grupo de pessoas e o grupo de empregados que trabalha nessa questão remota, ele já tem muita coisa ali para se preocupar, já estão fora de casa durante muito tempo para ainda ter que ter problemas na prestação de conta e porque a gente está trocando a ferramenta e está trocando o modus operandi de fazer. Quando a gente fala ali do grupo dos gestores, como a gente saiu da ferramenta que a gente usava para o cartão corporativo, eles acharam o máximo. Eu lembro do nosso gerente geral falando assim, jura, Luciana, que a gente vai tirar esse negócio horroroso que eu não aguento mais usar? Eu falei, não, vamos. E aí, quando a gente começou a testar, né, o aplicativo em si, ele falou, não, mas esse negócio não vai ler a notinha, não. Eu falei, me dá uma notinha sua aqui que eu vou te mostrar que lê. E aí, quando você vai mostrando ali no dia a dia, nos treinamentos, a gente levava, nesses workshops que a gente fez, a gente levava umas notinhas, lia ali no celular na hora, e a pessoa falava, nossa, agora vai ficar muito melhor. Então, assim, eu acho que a praticidade, a facilidade em utilizar a ferramenta, ela contribui bastante também para a aceitação que a gente teve.
Vamos fazer aí daqui a 2 meses 1 ano de concurso. E eu vou falar para você que depois que a gente entrega os projetos passam para o nosso time de operações, né? Então, assim, a sustentação não fica mais comigo. Mas se dá um problema muito ruim em alguma coisa, a área de negócio aciona o nosso time de sustentação, mas me perturba também. E até hoje eu não fui perturbada em relação a concurso, né? A gente teve agora a questão dos relatórios, né, que foi uma necessidade que a gente identificou, mas a gente seguiu aí, entendeu que o serviço é melhor do que contratar a construção do relatório apartado, e é o que a gente vai fazer. Então, depois eu posso contar para vocês se o serviço é legal e vale a pena mesmo. Com certeza a gente vai te convidar novamente para falar dos relatórios. Então, eu acho que por hoje, acho que a conversa foi bem legal. A gente está encerrando até um pouquinho antes do previsto. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos os participantes. Espero que essa primeira conversa tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. A gente vai trazer outros convidados para falar de outro, né, também um pouco do projeto. E baseado aqui nas perguntas, já vi que tem alguns temas que eu acho que seriam legais, cartões, integração, né? E queria pedir novamente para vocês, se vocês puderem responder à pesquisa que a Zug vai enviar posteriormente com as sugestões, seria muito, muito bom, a gente agradece. Vitória, Tamires, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. Bom, eu queria agradecer primeiro vocês, Michele, Luciana e time Azug, por terem aberto esse espaço para a gente. Eu acho que é muito importante essa troca de conversa, de aprendizado. Nós vamos disponibilizar a gravação para quem não pôde participar, para poder acompanhar aqui. Eu tenho certeza que a Luciana daqui a algum tempo vai voltar e contar da boa experiência de Consultative Intelligence, porque realmente é um serviço premium que, como vocês mesmos mencionaram, é algo que a princípio pode não parecer tão essencial, mas a longo do prazo realmente faz diferença. Então a gente tem colocado isso cada vez mais para nossos clientes. E eu deixo aqui o convite para quem está acompanhando e quem quiser participar como uma referência em alguma dessas sessões, para poder compartilhar a experiência de vocês com um projeto, com a concurso, escreva para a gente, a Vicky vai colocar o e-mail dela aqui no chat, escreva para ela, para vocês também estarem aqui no lugar da Luciana, da Michele, para poder contar a experiência de vocês e quem sabe também a própria Eneva, a Clabin, outros clientes aprenderem com vocês também, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema para uma próxima sessão como esta, escrevam para a Vicky também, por favor. E muito obrigada, pessoal, e um excelente restante de semana para todo mundo. Obrigada, pessoal. Pessoal, quem quiser rever o vídeo, se alguém quiser rever, vai estar disponível depois na plataforma da Zug também, é só entrar lá e logar, e o vídeo vai estar lá disponível. Muito obrigada a todo mundo. Obrigadão. Uma ótima quinta e final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.